Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia para você que está começando aí a sua terça-feira de muitas notícias e esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá? Porque eu quero colocar aqui 3 notícias dentro de um vídeo só, para não ficar enrolando vocês, fazendo um vídeo para cada coisa. Como são 3 notícias que saíram no final do dia de ontem, eu quero comentar essas 3 notícias com vocês aqui num vídeo só, tá bom? Então a gente vai estar falando aqui sobre um jogador que vai gerar um prejuízo para o esporte de mais de 10 milhões de reais, e é prejuízo demais, tá? Vamos falar também aqui sobre o possível novo técnico do esporte. E esse cara, para mim, é um excelente nome de verdade. Tá? E vou falar aqui sobre um outro técnico que pode voltar para o esporte, mas não como técnico, que é o do Vanderlei Luxemburgo, como um consultor, e aí é uma coisa que me preocupa demais. A gente vai conversar sobre esses 3 assuntos aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, pedir para você, ó, se inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like. Cara, o canal tá indo bem, tá? Vocês estão voltando aqui a acompanhar o canal, eu tô muito feliz. De verdade, a audiência tá muito bacana, principalmente a torcida do esporte, que sempre foi a principal audiência aqui do canal. Então, pô, se você puder se inscrever, eu vou ficar muito grato e muito feliz, tá? O vídeo de ontem a gente bateu quase 10 mil views aqui, voltando à época de ouro do canal aqui, tendo muitas vezes. Então, te inscreve aqui, se você não é inscrito, dá essa moral. Se você é inscrito, desinscreve e inscreve, porque vai ajudar o canal a continuar crescendo aí, vai me ajudar a fazer esse trabalho independente. Eu ainda não tenho patrocínio no canal, a gente não voltou a ter patrocínio, então vocês são o meu patrocínio. Então ajuda a gente aqui a continuar crescendo, tá bom? Vamos lá! Vamos falar direto aqui dessas 3 notícias. A primeira notícia, essa notícia saiu no GE, inclusive, né, falando sobre o Sérgio Oliveira. Vou explicar para vocês como é que funciona o contrato do Sérgio Oliveira. O Sérgio Oliveira, ele tem um contrato de renovação que é um contrato que basicamente é o sonho de todo ser humano. Imagina que você trabalha num restaurante, você é garçom, né, e aí você tem um contrato até dezembro. Só que eu te dou no contrato assim, ó, se tu quiser, tu pode renovar ano que vem, tu pode trabalhar comigo por mais um ano. A decisão no contrato é teu. É tu que decide. Tu se demite ou se tu permanece. Tá? Aí tu começa o dia trabalhando, um ano ali, de repente tu vê que tu não teve nenhuma proposta tão boa quanto aquela lá. Tu ganha 5 mil reais. Aí tu fala, meu irmão, pra que eu vou sair? Pra que eu vou sair daqui? Porque se eu tô ganhando 5 mil reais aqui e tudo mais, se eu ficar doente, eu meto atestado aqui, se eu ficar lesionado aqui, eu vou no médico e tá tudo certo. É basicamente o que aconteceu com o Sérgio Oliveira. O Sérgio Oliveira, ele tinha um contrato com o esporte de um ano e esse contrato ele poderia renovar por mais um ano, e quem escolhe se renova ou não é ele. O esporte acreditou tanto que esse jogador ia dar certo que ele deu a chave do contrato para esse jogador. E óbvio, como não chegou nenhuma proposta, porque ninguém é burro de pagar 800 mil reais, que é o que se fala, né, nos bastidores, que ele recebe, ninguém é burro de pagar para um jogador que não joga e quando joga não rende, né, que aí automaticamente o que é que fizeram? Ele fez, ó, esporte, vou continuar, tá? Quero continuar ano que vem. Então o esporte é obrigado a continuar com o Sérgio Oliveira, a não ser que procure e encontre outro otário. Se o esporte encontrar outro otário que queira pagar o que o Sérgio Oliveira ganha no esporte, aí ele pode até querer sair. Então não é porque ele quer ficar no esporte, não é porque ele quer fazer uma temporada incrível, quer colocar o esporte de volta na primeira divisão, não é nada disso. É porque realmente não tem outra proposta. Então assim, se não tem outra proposta, ele está no direito dele de aceitar. E o jogador não está errado não, tá? Se der esse contrato para ele e ele tem esse poder de decisão, por que ele vai sair? É ruim para o esporte. Então só esse prejuízo que o esporte vai ter, colocando aí 13 salários, fora impostos, dá mais ou menos em torno ali de 10 milhões e 400 mil reais que o esporte vai ter de prejuízo com esse jogador. Tá, daí você coloca na sua conta. Eu não estou colocando impostos aqui, tá? Estou colocando mais ou menos a base dos 800 mil reais que ele deve ganhar e eu espero de coração que seja já o direito de imagem com o salário, porque se tiver mais dinheiro aí, meu amigo, é loucura demais, né? Já é loucura, né? Mas seria uma loucura ainda maior. Então, Sérgio Oliveira permanece por hora no esporte para o ano que vem e o esporte vai ter que arcar com esse valor, tendo em vista que, geralmente, o esporte ele tem uma folha na Série B de 3 milhões e meio ali, geralmente é isso que foi mais ou menos o que teve ano passado, né? Então, só 800 mil vai ser de um jogador que não joga. Então, olha o prejuízo que o esporte vai ter. Então, vamos torcer para que o presidente que entrar, a equipe que entrar para dirigir o esporte, eles consigam encontrar um caminho para o Sérgio Oliveira.
um acordo, não sei. É difícil. Ninguém vai querer abrir mão de um centavo, não, por conta disso. Então é uma situação bem complicada, mas Sérgio Oliveira, por enquanto, fica no Sport, tá? Falar agora sobre o técnico do Sport Clube do Recife, o possível novo técnico do Sport. Já existe um consenso entre o colegiado de um nome principal para ser contratado, e esse nome é o Léo Condé, tá? O Léo Condé, o Condé, como você queira chamar, mas o técnico Léo Condé, ele é o nome que está circulando nos bastidores ali como principal para o Sport contratar. Aí precisa lembrar que ele fez um trabalho muito bom no Sampaio Corrêa. Aí precisa lembrar, ele fez um trabalho muito bom no Vitória, foi campeão com o Vitória da Série B, inclusive, e depois conseguiu no outro ano um acesso com o Ceará, ano passado, para a primeira divisão. Então é um técnico que tem bons números, faz bons trabalhos, tá, com relação à Série B, principalmente. Então, para mim, é um nome que encaixa como uma luva nesse novo esporte aí que vai jogar a Série B ano que vem, né? Ele pega, inclusive, jogadores que não conseguem ter um bom desempenho, né? E consegue transformar jogadores ali em bons potenciais. Eu vou abrir até aqui a minha filhinha aqui do GE, aqui, pra gente falar um pouquinho sobre o Léo Condé, porque até o momento, Luna, então maravilha, já tá contratado? Não, porque até o momento, né, o Léo Condé, ele ainda é técnico do Ceará. Inclusive a matéria que saiu, fala aqui, ó, presidente do Ceará quer Léo Condé para 2026 e conta com Vina, tem contrato, né? Diretoria assume erros, mas pondera clube saudável, né? Cada uma. Mas assim, então é um nome que figura nos bastidores como muito forte, mas ele tem contrato com o Ceará e o Ceará não quer, o presidente não quer que ele saia, quer que ele permaneça. E cara, se eu fosse presidente do Ceará, eu manteria sim, que para mim é um técnico que entende muito de Série B. É um técnico que entende muito de você pegar, como eu falei, jogadores que às vezes não têm um potencial tão grande e desenvolvê-los, tá? Principalmente numa Série B. Então, pra mim, é um cara que não vem pro esporte. Outra coisa, cara, se a gente comparar o Ceará com o esporte hoje, financeiramente é muito mais saudável o Ceará, mas muito mais saudável, tá? Ele caiu aí num rebaixamento culposo, né? Nos últimos 4 jogos ele tinha que fazer 2 pontos, fez 1 ponto. Acabou sendo rebaixado. Tivesse feito mais um pontinho, não tinha rebaixado, tinha rebaixado o Inter. Né? Mas a verdade é que não dá. O Ceará não vai demitir o Léo Condé porque foi rebaixado. Acho que tiveram outros problemas aí maiores com relação à contratação de elenco. Então é difícil. Então o cara que está na mira do esporte é o Léo Condé, mas dificilmente esse técnico deve vir, porque dificilmente o Ceará vai abrir mão de um técnico, ainda mais com esse know-how para trabalhar na Série B, tá? Eu queria muito ver o Léo no esporte, mas eu acho bem difícil. Os meus nomes, eu vou fazer um vídeo depois aqui, não vou falar não, vou fazer um vídeo depois aqui ainda, vamos ver se eu faço ainda hoje, não sei, pela hora, mas falando sobre os técnicos que eu acho que deveriam vir para o esporte, tá? E agora falar sobre o Lucha, o Pô fechou o Vanderlei Luxemburgo. O Pedro Maranhão trouxe a informação, eu vou até ler aqui para não falar nas minhas palavras, né? Sobre o Vanderlei Luxemburgo. Ele falou o seguinte, ó. Cadê aqui? Vamos lá. Ó, uma fonte ligada à gestão de Severino Otávio, o Branquinho, que é um dos candidatos à presidência do esporte, me passou que o grupo está avançado nas tratativas com Vanderlei Luxemburgo para que, em caso de vitória, ele exerça o papel de consultor do clube em 2026. Cara, com todo respeito ao trabalho do Vanderlei Luxemburgo, já passou. O cara anunciou recentemente que está aposentado. Luna, mas ele não vai ser técnico, ele vai ser o consultor. Cara, não interessa, velho. Eu vou falar aqui, eu sei que vai ser impopular, mas assim, a quantidade de opiniões controversas que o Luxemburgo vem dando nos últimos anos, sabe? Eu acho que é difícil. Eu estou buscando uma palavra para não falar que ele está ultrapassado. Quem sou eu para falar que o Vanderlei, para mim, é o técnico mais vencedor aqui no Brasil dos últimos anos, né? Assim, na minha adolescência, hoje já tem outros, mas assim, um dos técnicos mais vencedores foi o Vanderlei Luxemburgo. Mas a verdade é que faz muitos anos isso, cara. O último título que o Vanderlei ganhou, acho que foi o Campeonato Pernambucano pelo Sport. Tá? Então, qual foi o último título de relevância que o Vanderlei ganhou? Qual foi o último trabalho de relevância que ele teve?
Então, cara, eu não sei se seria interessante. Eu acho que você tem que profissionalizar. Você traz um consultor, então, que tá tendo um sucesso aí já no trabalho que já faz, sabe? E sem falar, cara, que, pô, pra você ter um consultor, meu irmão, contrata um executivo de qualidade. Contratam no nível Marcos Braz, que ajudou o Remo a voltar para a primeira divisão agora. Sabe? Contrata um executivo de qualidade. Agora vai gastar mais dinheiro com isso. Então eu acho que isso é uma coisa que peca muito as ideias hoje do Branquinho, né? Até numa entrevista que ele deu no Caixa FC, ele falou algumas coisas relacionadas a coisas que já estão ultrapassadas, sabe? Há 10, 15 anos atrás era feito dessa forma. Então eu não traria o Vanderlei Luxemburgo. Nem para técnico, nem para consultor, nem para nada. Acho que o cara já anunciou a aposentadoria, comentarista de TV, deixa o cara lá. Sabe? Deixa o cara lá. Vamos profissionalizar, vamos trazer realmente gente que a gente enxergue que já tá na ativa. Vou tirar minha gata aqui, cara. Tá mexendo aqui, sai daqui. Tá mexendo na minha camisa aqui. Mas assim, trazer gente que tá na ativa, que tá realmente trabalhando, fazendo a coisa acontecer. Sabe? Eu não traria, mas é o nome que, segundo Pedro Maranhão, aparece forte aí. Segundo ele aqui, já está em avançado as tratativas com Vanderlei Luxemburgo. Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Não tem o que fazer. Se o Branquinho ganhar, ele vai trazer e a gente vai ter que ver como é que vai ser o trabalho do Vanderlei Luxemburgo, do Pô Fechou como consultor. A gente já viu que teve um cara que não deu certo esse ano, né? O tal de Paulo André, que fez um trabalho horroroso, indicou uma porrada de gente que não rende no esporte. Né? Vamos ver como é que vai ser a situação do Luxemburgo. Quero saber a tua opinião, comenta aqui. O que é que você acha? Sérgio Oliveira, você acha que ele vai render, vai jogar bola em 2026? Comenta aí. Fala sobre o Léo Condé, se você contrataria ele, se você acha o nome interessante. E fala sobre o Pô Fechou, se você acha que seria um bom nome aí como consultor do esporte. E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo, tá bom? Um abraço, até já. Tchau, tchau.